Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 2 de agosto, nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. No Evangelho de hoje, apresenta ali Jesus que alimenta a fome daquela multidão. Jesus partiu para o barco, foi para um lugar deserto, afastado, depois da morte de João Batista. Embora o evangelista São Mateus não venha falar claramente que Jesus estava ali triste pela morte de João Batista, do qual era tão próximo de Jesus, batizou Jesus, como nós sabemos, mas Jesus com certeza procurou um lugar deserto, afastado, para poder então estar ali, tendo um momento mais de interioridade, para poder então passar aquele momento difícil da morte de João Batista que aconteceu. E aí, estando lá, Jesus, a multidão vai ao encontro dele, e aí Jesus tem pena da multidão, cura os doentes, as pessoas que o procuram, e também depois percebe na multidão que estão com fome, e aí dá para eles o alimento. E aí Jesus então, vendo a grande multidão, aonde ouve dos seus discípulos que dizem para ele: despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. E aí Jesus disse: não precisa despedir, dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos dizem: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pede para que a multidão se sente, e os discípulos então organizam ali a multidão para se sentar na grama. E Jesus então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, e com isso houve a grande multiplicação dos pães e dos peixes, aonde os discípulos distribuíram para a multidão. Todos ficaram satisfeitos. Jesus pede para recolher o que sobrou, recolheram ainda 12 cestos cheios, e a multidão que tinha ali se alimentado era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aí o Evangelho então vem trazer para nós o ensinamento do grande milagre que Jesus faz, da multiplicação dos pães, aonde mostra que aonde há partilha, então acontece a graça e aquilo que Deus quer. O Evangelho vem ensinar para nós que é preciso sempre sermos generosos, sabemos partilhar aquilo que temos, aquilo que somos, como Deus, tendo criado o mundo, criou e espera que todos os seus filhos e filhas tenham vida e vida em abundância, como Ele fala em outras passagens. Mas para isso é preciso que haja em nós sempre ali a boa vontade de saber partilhar, para poder ajudar que todos tenham uma vida com dignidade. E hoje nós sabemos que existem poucos que têm muitos, e muitos que têm poucos, e às vezes nem tem nada porque não conseguem ter. Então o Evangelho alerta a todos nós, temos sempre o grande cuidado, primeiramente, de não deixar que a tentação do ter, do ser, ali, a disputa que o mundo hoje em dia oferece para o mundo. Ele quer que cada pessoa sempre tenha mais e mais, e aonde há disputa de poder e tudo mais, e acaba por vezes vivendo somente nessa disputa, concorrência aqui e ali, e esquece de partilhar, de ser mais humilde,
para ajudar o próximo. Então o Evangelho ensina para nós o cuidado para não cairmos na tentação de querer, às vezes, olhar somente para nós e esquecer de também estender a nossa mão, partilhar aquilo que temos, aquilo que somos, para o bem comum de todos. Que bom o Senhor poder ver em nós a nossa generosidade, a nossa partilha, o gesto ali que podemos fazer de bem, para que assim possamos estarmos sendo os bons filhos e filhas que Deus quer de nós em todo momento, em toda a vida. E é assim que devemos então partilhar, para que todos tenham uma vida com dignidade, a cada dia com amor e com fé. E aí também os dois gestos que Jesus usa ali no Evangelho ensina para nós. Primeiramente é que ele ergue os olhos para o céu e pronuncia a bênção. Ensina para nós então que todo momento que vamos fazer a nossa refeição, lembremos de agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor me concede para poder trabalhar, para que eu possa ter o pão no meu dia a dia, para poder ter uma vida com saúde e trabalhando, levar uma vida com dignidade e assim cada dia viver bem com a graça de Deus. Então lembremos sempre de agradecer a Deus pelo alimento que Ele dá para nós, pela saúde, e que às vezes passa despercebido. Muitas pessoas às vezes só lembram de Deus na hora que precisa disso, daquilo, e das coisas boas que o Senhor sempre realiza na vida da pessoa. Às vezes a pessoa acaba deixando de lado e não sabe dizer obrigado, Senhor. Então o gesto que Jesus usa ali, agradecendo ao Pai, é para que nós aprendamos também a agradecer a Deus. Assim é que estaremos mostrando carinho e respeito para com Deus, por tudo aquilo de bom que Ele sempre concede de bem em nossa vida. E depois, o gesto bonito que Jesus faz também é falar para os seus discípulos recolher o que sobrou para que nada se perca. É muito importante nós também termos um grande cuidado. Sabemos que hoje em dia a fome existe no mundo devido também ao desperdício de muitas comidas e acabando então sendo desperdiçado e não sendo então cuidado para que pudesse ter alimento para todos. Então lembremos de ter o grande cuidado para que não haja desperdício ali. Saibamos então no dia a dia ter o suficiente para viver e saber recolher o que sobrou, para que no próximo dia eu tenha para mim e também tenha para partilhar para com o outro. Enfim, mostra a Deus que não estou desperdiçando nada, mas sim sempre cuidando para que eu seja ali pessoa de bem e saiba então saber que o alimento é sagrado, não pode ser desperdiçado, deve ser sempre bem cuidado para que assim seja distribuído e todos tenham o bom alimento no dia a dia para viver bem com amor e com fé. Portanto, assim o Evangelho ensinando para nós que a multidão ali faminta, o Senhor sacia do pão físico e já dando o exemplo também que Ele é o qual então, como Ele fala em outras passagens, como nesse domingo nós vimos, eu sou o pão vivo que vem do céu. E aí então, é na pessoa de Jesus, o pão vivo que vem do céu, é nele que nós devemos sempre estar buscando, se alimentando, para mantermos sempre ali firme e perseverante e sermos dele e caminhar com ele todos os dias em toda a vida. Portanto, o Evangelho de hoje então ensinando para nós que possamos sempre ter a grande generosidade,
de partilha, de comunhão, não deixando então que o desperdício acabe às vezes acontecendo e estejamos aí vivendo em pecado nesse sentido, mas saibamos sempre cuidar para que não haja desperdício e sim haja sempre partilha, generosidade e não deixemos que a tentação de querer ter e pensar só em nós, não deixemos que isso aconteça conosco, mas lembremos que devemos sempre fazer o bem e a partir do momento que eu faço o bem, eu sei partilhar, com certeza nada me faltará, porque Deus sempre me abençoará e tudo caminhará bem na minha vida quando eu faço a vontade de Deus com amor e com carinho. Que assim o Senhor nos conceda, então, boa sabedoria e discernimento para vivermos bem, com grande fé, perseverança em toda a vida, com amor, com a graça de Deus. E nesse mês vocacional que nós estamos celebrando, o mês de agosto, celebramos aí no primeiro domingo, dia da vida sacerdotal. Que Deus abençoe aí todos os sacerdotes, ajudando para que aí possamos sempre estarmos à frente do povo de Deus para ajudar a compreender, a viver uma vida de bem, para podermos todos sermos sempre bons filhos e filhas amados de Deus. As demais vocações que vamos celebrar nos próximos domingos, que Deus abençoe todas as vocações e ajude a todos sempre estar deixando-se guiar pelo Senhor, para também descobrir qual é a sua vocação, o dom que Deus me deu e que eu possa colocar a serviço do bem comum de todos, para tudo caminhar bem conforme o agrado de Deus. Que assim o Senhor nos conceda alegria e disponibilidade para sempre estar servindo a Ele e caminhando com Ele e ajudando a todos também a caminhar com Ele e ser dele todos os dias com carinho e com amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Fiquem todos com Deus.